Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou a Valéria e esse é o canal Ao Lado do Caos. Eu já vou começar o vídeo pedindo para vocês se inscreverem no canal, se puder curtir, compartilhar e comentar também, será muito, muito bom para mim, me ajuda a engajar esse canal. Bom, a história de hoje é uma história sobre um período que já era difícil por si só, né? A gente vai falar sobre a Segunda Guerra, só que a gente vai falar sobre um caso específico da Segunda Guerra. Bom, quando a gente pensa em Segunda Guerra, vem na cabeça nomes como Hitler, campos de concentração, bombas atômicas, todas essas coisas que a gente já ouviu falar. Mas hoje eu quero falar sobre algo que foi escondido por décadas. Sim, isso foi tão escondido que eu fiquei sabendo há pouco tempo. É uma parte da guerra tão cruel que mesmo depois, do fim do conflito, muitos tentaram apagar essa parte da história. Hoje eu vou contar sobre a Unidade 731, o laboratório secreto do Império Japonês, onde seres humanos foram usados como cobaias de experimentos inimagináveis. Você achou que sabia tudo sobre a Segunda Guerra Mundial? Pois é, fica nesse vídeo aqui que eu vou te contar essa parte da história que ninguém conta. A Segunda Guerra Mundial, ela começou em 1939 e envolveu praticamente o mundo inteiro nesse absurdo, né? De um lado, os aliados, do outro, o eixo Alemanha nazista, Itália fascista e Japão imperial. Olha que maravilha, olha que coisa bacana. O Japão, assim como a Alemanha, tinha um projeto expansionista violento, especialmente na Ásia. Em 1937, o Japão invade a China e é nesse cenário de ocupação de guerra e desumanização que nasce, então, algo mais sombrio. Como que nasceu essa Unidade 731? Ela foi criada oficialmente em 1935 pelo general Shiro Ishii, eu não sei se é assim que se pronuncia, provavelmente com certeza eu falei errado. Publicamente ela era apresentada como um centro de pesquisa sanitária e de prevenção a epidemias. Na realidade, era um complexo secreto de armas biológicas e químicas localizado na Manchúria, território chinês, que era ocupado pelo Japão. Ali, milhares de pessoas desapareceram sem registro, sem registro. Ali, milhares de pessoas desapareceram sem julgamento, sem registro e sem nome. Cara, eu não... Ai, esses assuntos, eles realmente me levam. Então a gente vai contar um pouco a história, né? Os prisioneiros, eles eram chamados de marutas, que significava toras de madeira. Meu Deus do céu. Bom, os prisioneiros, eles eram chamados de marutas, que significa toras de madeira. Quando você acha que ele vai ficar pior, fica pior. E fica pior, e fica pior, e fica pior. Mas enfim, gente, não eram vistos como pessoas, né? Eles eram vistos como cobaias. Então, homens, mulheres, idosos e até crianças chinesas, coreanas, russas e prisioneiros de guerra aliados, eles eram enviados para essa unidade para então virarem cobaia. Eles eram infectados propositalmente com a peste bubônica, com cólera e também sífilis. Então eles eram infectados propositalmente. Muitos eram dissecados vivos, sem anestesia, para que os médicos observassem a progressão da doença dentro do corpo ali em tempo real. Embrulha o estômago. Me embrulha muito o estômago. Outros, eles eram congelados para estudar a morte após, a hipotermia, ou seja, Meu Deus do céu. Os membros, eles eram amputados, órgãos removidos, sangue trocado por líquido químico. Tudo isso em nome da ciência e da guerra. Os homens, eles são a praga da humanidade. Bom,
As armas biológicas da unidade 731 não se limitava só ao laboratório, né? Eles testavam armas, né, essas armas biológicas em vilarejos inteiros. Meu Deus, gente, como que pulgas infectadas com a peste, elas eram soltas sobre as cidades chinesas, ou seja, eles infectavam as pessoas. Poços eram contaminados também, os poços, onde as pessoas, os poços, eles também eram contaminados, e isso propositalmente, então as pessoas bebiam aquela água contaminada. Estima-se que centenas de pessoas, milhares de civis tenham morrido por consequência direta ou indireta, né, desses testes que eles fizeram, ou seja, as pessoas que lá ficavam nessa unidade, mas também eles faziam o quê? Contaminavam a água do pessoal, jogavam pulgas lá para que as pessoas fossem simplesmente contaminadas. Em 45, o Japão se rendeu após bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Aquela história horrorosa que a gente já viu. E quando o exército japonês percebe a derrota, é inevitável que a unidade 731 entrasse em colapso, né? E os prisioneiros, então, eles foram executados, porque ninguém poderia descobrir, né? Os documentos foram queimados, ou seja, eles apagaram essa parte da história. Os prédios também da unidade, eles foram explodidos para que ninguém pudesse ter nenhum tipo de acesso àquilo ali mais. A ordem era clara, não deixar rastros de absolutamente nada. E aí a gente vem com a impunidade, porque se você não sabia dessa história, muita gente também não sabe. E aqui vem uma das partes mais revoltantes dessa história toda. Gente, diferente dos médicos nazistas, muitos dos responsáveis pela unidade 731 nunca foram julgados. Eles saíram impunes. E os Estados Unidos ofereceram, então, imunidade aos líderes do projeto em troca de dados de experimento. Dados obtidos através de tortura, assassinato e sofrimento humano externo. Shiroishi morreu em liberdade. Ele nunca foi punido por isso. Muitos médicos seguiram, então, as carreiras... muitos médicos que trabalhavam lá, eles seguiram carreiras respeitadas no Japão pós-guerra. É difícil, né, gente? É muito difícil a impunidade, o que a guerra traz. A história da unidade 731, ela nos lembra que o horror da guerra não estava apenas nas batalhas, eles estavam também nessas histórias que não foram contadas, né? O que aconteceu, né? A ciência perdeu a ética e as vidas humanas passaram a valer nada? Pelo visto, não. E falar sobre isso não é abrir feridas, né? É impedir que elas se repitam. Por isso que é importante a gente estudar a história, né? Porque quando a gente tem acesso a essas informações de um passado que foi esquecido, a gente precisa acionar isso para que a gente tenha em mente que coisas não podem retornar. E se você chegou até aqui, obrigada por ouvir essa história, obrigada por estar aqui até o final do vídeo. E fica aí, né, o pensamento dessa injustiça e que muita gente morreu e essas pessoas não foram punidas por isso. Efeito da guerra. Mas é isso, eu vou pedir para você se inscrever no canal, para você curtir, compartilhar. Se você puder comentar também, me ajuda muito. Se inscreva para me ajudar a fazer esse canal crescer, porque é muito importante para mim estar aqui. Todo vídeo eu falo isso, mas eu quero deixar aqui também, claro, que é muito importante para mim. Muito obrigada, um beijo e até o próximo caos.